O Brasil, ele vive tempos sombrios atualmente, né? A classe trabalhadora, ela vem sendo bombardeada com propostas promovidas pelo atual governo, como a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, que vem trazendo impactos negativos e ameaças para o futuro da vida da classe trabalhadora brasileira. Nós estamos aqui hoje com o presidente da ANFIP, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, e ele vai falar com a gente hoje sobre a reforma da Previdência. Esse déficit tão anunciado pelo governo é real? Existe o déficit da Previdência? Realmente existe? A quem essa reforma beneficia? Que impactos ela terá na vida do trabalhador, da trabalhadora brasileira, da mulher, dos servidores públicos? Estas e outras questões que serão comentadas agora pelo senhor Floriano. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Nós aqui do Portal CTB queremos ouvir o que o senhor tem a dizer sobre essas questões, né? Sobre essas últimas informações divulgadas essa semana de que o déficit da Previdência aumentou e o rombo agora vai em 268,8 bilhões, né, neste último ano. Eu gostaria de saber o que o senhor tem a dizer sobre isso. Mais uma vez, um bom dia ao portal do CTB, todos que estão nos assistindo. Uma satisfação muito grande falar para você, trabalhador brasileiro, e dizer inicialmente isso. O número, todo ano é a mesma coisa. O governo parece que tem um prazer sórdido de anunciar o déficit da Previdência Social. Então, o que nós temos que dizer ao trabalhador, ao aposentado, a quem está nos assistindo, não acredite nos números do governo. Porque, vocês imaginem, assim, o nosso senso comum seria esse. Se todo ano nós estamos falando de algo em torno de 250 bilhões de reais, como é que não quebrou? E não quebrou porque o governo mente, o governo distorce toda a realidade da Previdência Social. Nós temos que falar um pouquinho mais e dizer que o governo mistura as previdências. Eu tenho dito nas minhas palestras que previdência, sim, a gente poderia comparar a do regime geral do INSS como se fosse uma laranja, a do servidor público é uma maçã, a previdência dos militares está lá uma banana, por exemplo, então são frutas. Então, previdência, são frutas, todas são frutas, mas são diferentes, têm lógicas e sistemáticas diferentes. Então, esse número que o governo anuncia, ele usa uma estratégia que é tratar a previdência do regime geral, o INSS, em apartar da Seguridade Social, e isso é a luta que a ANFIP vem fazendo ao longo de toda a sua existência do orçamento da Seguridade Social, desde 1988. Nós estudamos o orçamento da Seguridade Social, que é onde está a Previdência do regime geral. Então, não há condições, essa conta é uma conta que se força a mão para apresentar a Previdência Social do regime geral como deficitária. Por quê? Porque o governo pega a despesa do INSS e compara com apenas uma única fonte, a da folha de salários. E aí, não satisfeito em fazer isso ao longo de todos esses anos, agora ele aumentou o déficit porque ele coloca a conta aquela diferença que existe entre o que se arrecada do servidor público federal, o que o governo deveria pôr, e algumas vezes não põe a contrapartida, e a diferença que há, que é paga pelo orçamento fiscal, ou seja, não tem nada a ver com o orçamento da Seguridade Social, junta tudo. Então a gente vem aqui em público dizer, em primeiro lugar, isso. Tranquilizar você, cidadão brasileiro que depende do INSS, não há nenhum problema, não há nenhuma condição do governo dar um calote, como ele vem divulgando, que se não fizer reforma haverá problemas. Não há nenhum problema. O sistema ele é estruturado sob a forma do orçamento da Seguridade Social. Existem outras fontes que sustentam saúde, previdência e assistência social. E essas fontes foram, ao longo de todos esses anos, e eu posso falar pelo menos os últimos 10 anos, amplamente superavitárias, ao redor de 50 bilhões de reais de superávit. Tivemos um problema pontual no ano passado, que a ANFIP já divulgou, houve efetivamente um déficit em 2017 de 57 bilhões de reais, 2016, desculpem,
porque em 2017 nós não conseguimos fechar ainda, mesmo porque não estão disponíveis. O governo é o zero em vezer em fazer isso. Os dados não estão públicos ainda, a gente não consegue acessar a execução orçamentária na íntegra, mas ele, como detém a informação primária, já se antecipa. Então, tranquilizar, o sistema de previdência social do regime geral faz parte da Seguridade Social, existem outras fontes e mais, a própria Constituição já dá o caminho. Esses 57 bilhões de reais que foi o primeiro déficit estrutural do sistema, ele foi coberto conforme determina a Constituição. Ou seja, se há falta de recursos na Seguridade Social, o recurso tem que vir do orçamento fiscal, e assim foi feito. Então, nós não tivemos nenhum problema e não teremos problemas em cumprir os compromissos com a Previdência Social do regime geral e dos servidores públicos. E a falácia, né, a propaganda que o governo faz de que a reforma realmente é necessária e que ela tirará apenas benefícios dos privilegiados, né, considerados por ele privilegiados, como a classe dos servidores públicos. Esse é um dos pontos que realmente mais demonstram o caráter mentiroso do governo. O governo alega que está combatendo privilégios, que só os privilegiados é que serão atingidos. Mentira! Vamos falar do trabalhador rural. O trabalhador rural não me parece que seja um privilegiado. Pois é, ele será duramente atingido caso essa reforma prospere. Vocês já imaginaram que hoje o sistema de financiamento do rural, o trabalhador rural, ele é um sistema que é um sistema modelo no mundo inteiro, porque retirou da miséria, movimentou as economias distantes do nosso país, deu tranquilidade ao homem do campo, que pelo menos aos 65 anos de idade ele poderia se aposentar, tendo ou não havido contribuição previdenciária, porque o sistema é um sistema solidário que tem essa âncora que eu estou falando, das demais contribuições sociais. Então o governo, ele faz isso. Isso é uma tática de vitimizar, ou seja, de nos colocar como os algozes, né? Ou seja, esses pretensos, né? Privilegiados, quando na realidade ele não ataca os verdadeiros privilegiados, que são os políticos, a questão do financiamento. Não há nada, a Anfip tem denunciado isso com muita clareza. Nós vimos isso na CPI da Previdência, sendo bastante documentado. A proposta de emenda constitucional não trata das renúncias, das anistias, ou seja, tudo isso que é outra maneira de resolver um eventual desequilíbrio. Eu posso resolver pelo lado da despesa ou pelo lado da receita, mas o governo não faz a questão da receita, não trata nada na reforma da Previdência sobre a receita. Continua sendo o mesmo sistema em que benefícios são concedidos aos empresários. E assim, o que a classe trabalhadora precisa saber, né? Porque a gente vê que o governo está investindo pesado na propaganda para dizer que essa reforma é necessária, que ela beneficiará quem mais precisa, mas a quem realmente interessa essa reforma e o que é necessário que a classe trabalhadora saiba neste momento, os impactos que ela terá se esta reforma, se essa proposta da reforma da Previdência realmente for aprovada. Pois é, a classe trabalhadora tem que entender que nós já tivemos uma emenda constitucional aprovada em 2016, a emenda constitucional de número 95, que instituiu um negócio que passou rápido lá pela Câmara e pelo Senado, chamado o teto do gasto público. Esse ano será o primeiro ano em que nós teremos esse limitador. Então, o que acontece basicamente é isso. Como haverá agora, a partir desse primeiro ano, durante os próximos 20 anos de trevas, nós teremos daqui para frente, nós teremos um limitador na despesa. Então, na realidade, o que está acontecendo agora? O governo se autoimpôs o limite da despesa e agora, para que ele possa fazer aí os seus investimentos ou, sei lá, outras coisas, pagar emendas parlamentares e etc., ter a gestão do seu orçamento fiscal, ele tem que avançar nos nossos direitos. É isso o trabalhador brasileiro. A reforma da Previdência Social ela é uma imposição da PEC do teto dos gastos, que foi o próprio governo que aprovou. Então ele se autolimitou e agora ele tem que achar recursos.
e é retirando direitos de você, trabalhador, para poder gerar esse aí, diminuir o déficit, porque na realidade não existe o déficit, mas diminuir a despesa, diminuir direitos. Então ele precisa alterar a Constituição, mas mesmo assim, essa semana agora o próprio governo já está anunciando que tomará medidas infraconstitucionais caso a PEC não prospere. Então é isso que nós temos que denunciar. O que está se tratando é isso, é um dos pilares da reforma, reduzir o gasto social para sobrar espaço para outros gastos, tendo em vista a emenda constitucional 95. E o outro diz respeito a nós, servidores públicos. Está lá no artigo, no parágrafo 15A do artigo 40 da proposta. Ele agora vai fazer com que a previdência complementar, e isso é importante você, trabalhador, saber, o servidor público hoje não se aposenta mais como era antigamente. O teto hoje do servidor público é o mesmo teto do regime geral. A reforma já foi feita em 2003 e essa é a realidade. Nós temos o que agora? Os servidores públicos, como ainda tem uma renda salarial ainda na média maior do que dos trabalhadores, aqui a gente vem dizer que não é os servidores que ganham muito, são os trabalhadores da iniciativa privada que ganham pouco, paga-se salários muito baixos aqui no Brasil. O que acontece agora? A dos servidores públicos, a Previdência Complementar, que foi instituída em 2013, ela vai agora ser objeto de entrega. A Previdência Complementar fechada poderá agora, se a emenda for aprovada, ser explorada pela Previdência Aberta dos bancos. Então, é isso. São basicamente nas minhas palestras eu faço isso. Estou fazendo aqui um resumo muito rápido para dizer que os dois pilares da reforma da Previdência são esses: a diminuição do gasto social, ou seja, então via diminuição de direitos, e o outro, que é a entrega da Previdência Complementar do servidor público para os bancos. É isso que eu gostaria de dizer para você, trabalhador. Vamos ficar atentos. O governo, o Congresso retoma os trabalhos agora. A hora é de fazer pressão em cima dos deputados. Nós temos esse é um ano par, é um ano de eleições. Tivemos há 2 anos prefeitos, agora toda a Câmara, 2/3 do Senado, os governos estaduais, o presidente da República serão renovados. Então é a hora de nós chegarmos claramente para os atuais deputados e perguntar a eles como o senhor vai votar a PEC 287. Porque se o senhor votar como o governo está encaminhando, o senhor não vai voltar em 2019. Se a sociedade se mobilizar, o senhor acredita que é possível essa reforma ser barrada, mesmo com toda essa investida do governo para aprová-la? Eu tenho muita esperança, e essa iniciativa da CTB, os movimentos organizados, nós temos aí uma rede enorme que a gente está se contrapondo a essa avassaladora propaganda oficial, lavagem cerebral feita pela propaganda oficial e por programas, programas da televisão aberta e da televisão fechada. Então a gente tem conseguido até agora, vou lembrar, assim, às vezes a gente precisa lembrar um pouquinho dos sucessos, porque essa emenda ela foi encaminhada no final de 2016. A ideia era vê-la aprovada no primeiro trimestre do ano passado. E até hoje ela só foi aprovada na comissão especial à custa de muita manobra. Então eu tenho esperança que no dia marcado, que é o dia 19, nós vamos impor, e temos aí esse período para trabalhar os nossos deputados federais, vamos impor uma sonora derrota ao governo federal. Essa emenda não se sustenta sob nenhum aspecto. Ela é uma emenda ruim, ela é péssima, ela corta direitos, ela não resolve o problema do financiamento, não traz receitas novas. Não é esse o caminho que a FIP tem a dizer para a população brasileira. O caminho correto seria tratar as questões previdenciárias dentro de um grande chamamento nacional, com a participação dos trabalhadores, dos aposentados, dos próprios empresários que também repassam as contribuições e do governo como mediador. Tá? Isso seria para nós a receita. Mas nós não somos contra que haja aperfeiçoamento do sistema de proteção social. Mas essa proposta, ela não aperfeiçoa nada, ela liquida e nós não vamos deixar passá-la. Contem com a ANFIP como essa entidade que é o repositório das informações para que nós possamos nos contrapor
a esses argumentos falaciosos que o governo tem, que é o zelo e vezeiro em usar a imprensa para divulgar. Então fica aí o convite, né? Vamos à luta, a Anfip, a CTB e a classe trabalhadora, vamos à luta para barrar mais este retrocesso. Muito obrigada, doutor Floriano. Eu que agradeço.